Imagina acordar num dia comum, numa rua tranquila, onde todo mundo se conhece, e de repente, sua vizinha some sem deixar rastro. O que parecia apenas mais um caso de desaparecimento se transforma em um verdadeiro pesadelo, com boatos de traição, feitiçaria e segredos obscuros escondidos atrás de portas fechadas. A cada dia que passa, novas pistas surgem, e a verdade parece cada vez mais perigosa. Será que foi um crime passional? Um ritual macabro? Ou algo ainda mais sombrio que ninguém ousa falar em voz alta? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir hoje é de arrepiar, e pode mudar tudo o que você pensa sobre o caso misterioso da Rua Rui Barbosa. A Rua Rui Barbosa sempre foi um lugar pacato, onde todos se conheciam e nada de extraordinário acontecia. Até aquele dia. Era uma manhã de segunda-feira quando a vizinhança percebeu algo estranho. Dona Nádia, a mulher mais falante do quarteirão, não havia saído para suas costumeiras conversas no portão. A princípio, ninguém se preocupou, mas conforme as horas passavam, o silêncio da casa número 27 ficou cada vez mais perturbador. Dona Célia, a vizinha da frente, foi a primeira a notar que a porta estava apenas encostada. Curiosa, chamou, bateu, mas não obteve resposta. Ao empurrar a porta, um calafrio percorreu sua espinha. A sala estava em completa desordem, como se uma briga tivesse acontecido ali. Copos quebrados no chão, uma cadeira caída e um cheiro estranho no ar, algo entre fumaça e ervas queimadas. Sobre a mesa, um prato com restos de comida e ao lado, uma vela preta que ainda soltava um fio de fumaça fina. O burburinho tomou conta da rua. Uns diziam que Dona Nádia havia fugido com um amante. Outros sussurravam sobre dívidas e ameaças. Mas o que realmente gelou o sangue dos moradores foi quando alguém comentou baixinho que haviam visto uma mulher desconhecida visitando Nádia na noite anterior, e que, segundo boatos, ela mexia com feitiçaria. Enquanto a polícia era chamada, com a chegada da polícia, a Rua Rui Barbosa virou um verdadeiro palco de cochichos e olhares desconfiados. A casa de Dona Nádia foi isolada, mas os comentários não paravam de surgir. Entre os vizinhos, ninguém parecia realmente surpreso com o desaparecimento, como se todos já soubessem que algo estava errado na vida daquela mulher. Foi Dona Célia quem soltou a primeira bomba. Nádia tinha um caso extraconjugal com um homem casado do bairro vizinho. Eu mesma vi os dois entrando na casa quando o marido dela viajava, disse com a voz trêmula, como se estivesse revelando um segredo perigoso. Outros confirmaram, acrescentando que as brigas entre Nádia e o marido haviam se tornado constantes. Alguns juravam ter ouvido gritos e até objetos sendo quebrados nas últimas semanas. Mas não era só isso. Uma vizinha mais jovem, Marina, contou que Nádia tinha procurado uma mulher misteriosa, uma suposta mãe de santo, poucos dias antes de sumir. Ela dizia que precisava amarrar alguém que estava com medo de ser abandonada, relatou, deixando todos ainda mais chocados. A lembrança da vela preta encontrada na casa só alimentava os boatos de feitiçaria. Enquanto os policiais recolhiam impressões digitais e tentavam montar uma linha do tempo do desaparecimento, o clima na rua ficava cada vez mais pesado. O que antes parecia apenas um sumiço sem explicação agora tinha tons de traição, magia negra e vingança. E a sensação era clara, alguém sabia mais do... No terceiro dia após o sumiço de Dona Nádia, um homem misterioso apareceu na Rua Rui Barbosa. Ele se apresentou como Valdemar, um antigo conhecido da família, mas ninguém o reconhecia. Alto, magro, com um olhar inquieto, parecia carregar um peso enorme nos ombros. Ao saber do desaparecimento, pediu para falar com a polícia imediatamente. Segundo Valdemar, Nádia o procurara na semana anterior, desesperada. Contará que vinha sendo ameaçada por um homem com quem tivera um caso extraconjugal. Ele descobrira que Nádia planejava voltar para o marido e, furioso, começou a persegui-la, dizendo que se não fosse dele, não seria de mais ninguém. Valdemar também afirmou ter visto a mesma mulher misteriosa, a suposta mãe de santo, deixando a casa de Nádia na noite do desaparecimento, carregando um pequeno saco de pano manchado de vermelho. A revelação deixou a vizinhança em choque. Os boatos de traição já eram pesados, mas agora havia indícios de uma ameaça real, de violência e até de algo sobrenatural. Para piorar, Valdemar contou que Nádia havia mencionado um ritual de proteção, marcado para aquela noite fatídica. Porém, segundo ele, o ritual teria dado errado, e Nádia acreditava estar amaldiçoada. Enquanto a polícia tentava confirmar a história, o medo tomou conta da rua. Alguns moradores juraram ouvir barulhos estranhos vindos da casa mesmo após ela estar vazia,
Passos, sussurros, portas batendo. O caso, antes visto como simples, na manhã do quarto dia a polícia recebeu uma ligação anônima dizendo que um corpo havia sido visto na beira do rio, a poucos quilômetros dali. A notícia espalhou pânico na rua Rui Barbosa. Todos correram até o local, na esperança de encontrar Dona Nádia, viva ou morta. Mas, para surpresa de todos, o corpo não era dela. A cada minuto, o mistério ficava mais confuso. De volta à casa número 27, os investigadores encontraram uma nova pista. Um bilhete escondido dentro de um armário, escrito às pressas e com manchas de algo que parecia sangue. Nele, Nádia dizia: se algo acontecer comigo, procurem por aquele que jurei amar. Ele nunca aceitou o fim. A revelação apontava diretamente para o amante misterioso, mas ele parecia ter desaparecido junto com Nádia. Dias se passaram, e o caso não teve solução. Alguns acreditavam que Nádia tinha fugido para recomeçar a vida longe dali, outros juravam que ela tinha sido vítima de um ritual sombrio que deu errado. Até hoje, a rua Rui Barbosa carrega essa marca. Uma história cheia de traição, ameaças, feitiçaria e um sumiço que nunca foi explicado. E talvez esse seja o verdadeiro mistério, a dúvida que nunca se apaga, deixando a sensação de que algo muito maior ainda está escondido por trás de tudo isso. Se não gostou dessa história cheia de suspense? Então se inscreva agora no canal Caiu no Golpe, deixe seu like para fortalecer o vídeo e comente o que você acha que realmente aconteceu com Dona Nádia. Sua opinião pode ser a próxima pista desse mistério.